Boa tarde a todos no Brasil. São 5 para meio-dia aqui, 5 para as 4 no Brasil. Estamos com o Rodrigo Cervoni, o presidente do Xiret. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Encontramos em Las Vegas. E as questões são muitas, mas o que interessa é, a partir do que você ontem comentou no 130, que você nos explique como que está o processo, primeiro, o processo de migração da rádio AM para o FM. Achei interessante que você disse que a Anatel e o governo esperavam umas 800 emissoras tentando migrar em 2016 e que o pressuposto é chegar às 1.000. Sim. Como que isso está funcionando? Como está a engrenagem de tudo isso? Porque não deve ser nada fácil reencaixar 1.000 emissoras no país. Sim, um processo que foi lento, que tem 50 anos, né? Sim, como é sem que dúvida. vocês estão trabalhando nisso? E quais são os passos a futuro para isso? Em relação a essa migração, a gente tem fez um planejamento inicial, né? Só a Anatel com o Ministério, dentro daquele escopo das rádios que fizeram a opção pela migração, e a gente tinha uma projeção de em torno de 800 rádios que seriam elas possíveis de se encaixar, digamos assim, caber dentro do espectro de FM tradicional, considerando aquelas localidades em que o espectro está muito congestionado e a gente teria mais dificuldade para acomodar todo mundo. Então ficaria uma quantidade de rádios que teriam que esperar aí a faixa de FM estendida, que é exatamente aquela que vai ser liberada com a migração da TV analógica para a TV digital. E isso, a partir daí a gente fez um trabalho conjunto, né, com os engenheiros da SET, grande parte dos engenheiros aí que estão participando do processo fizeram contato com a Anatel, obviamente de forma estruturada, e a gente montou um grupo de trabalho, e isso foi possível a gente aumentar isso para mais de 1.000 rádios. E a gente foi ainda mais. A partir da publicação dos preços pelo Ministério das Comunicações, a gente tem feito em cada uma dessas localidades em que há uma concentração maior do que seria possível acomodar todo mundo na faixa FM tradicional, para que aquelas rádios que estão naquela localidade e que vão fazer a migração, elas possam de alguma forma dialogar entre si com a mediação da Anatel, para que elas possam inclusive entrar em entendimento e aí eventualmente baixar um pouco a correlação técnica que elas têm entre si, migrando para uma potência menor. E obviamente isso tem um impacto financeiro menor, né? Elas vão pagar menos e a gente consegue ocupar melhor o espaço com mais interessados dentro daquela faixa. Isso tem sido uma iniciativa de muito sucesso. A gente tem conseguido de fato, em cada uma das que a gente já fez isso, aumentar o nível de acomodação das rádios na faixa de FM tradicional, e a gente tem certeza que quando a gente acabar esse processo país inteiro, a gente vai ter uma melhor utilização do espectro nessa faixa e a gente vai ter menos necessidade de utilização da faixa de FM estendido. Obviamente isso vai proporcionar que essas rádios possam fazer a migração sem esperar o processo de migração da TV analógica para a TV digital terminar. Falando do espectro, no domingo, no programa, a gente conversava com o Olímpio Franco, presidente da SET, sobre uma questão que para mim é muito importante, que há 20, 30 anos atrás não estava em discussão o espectro. O espectro parecia que era infinito, né? Sim. Mas cada vez mais a gente percebe que o espectro vai ficando mais finito e é preciso mais claras as situações, mais compactados e demais. Isso que, desde o seu lugar na Anatel, é uma noção clara para o radiodifusor brasileiro que cada vez mais precisa acortar espaços e assumir que o espectro já não é o que era e que é cada vez mais finito? Isso faz parte da nossa
a nossa concepção central de gestão de espectro hoje em dia é uma gestão eficiente do espectro. A utilização eficiente do espectro de fato pressupõe um aproveitamento mais adequado, sem ter desperdício nisso. E isso passa por esse tipo de ação, mas também em ações de coordenação habitual que a agência faz, e a própria lógica de discussão sobre a utilização futura do espectro. Bom, tem uma faixa X, ela está sendo utilizada para isso, será que essa abordagem é a mais adequada ainda, olhando para frente? Vamos fazer uma discussão então em relação à destinação da faixa, ou como, no final das contas, que tipo de serviço eu preciso prestar para a sociedade, e dentro de uma gestão eficiente, moderna do espectro, com o nível de tecnologia que a gente tem hoje, como a gente consegue fazer isso de forma mais eficiente para que outros tipos de serviços que também são valorizados pela população, são importantes para o cidadão brasileiro, possam estar disponíveis no mercado. Isso quer dizer então que cada vez mais não é só uma agência reguladora, senão é uma agência que controla o fluxo de caixa, digo eu, assim, que tem dentro desse espaço, né? É verdade, assim, a parte de gestão do espectro é uma das partes mais importantes da competência da agência, né? E você conseguir lidar de forma adequada com isso, vale não só para a radiodifusão, mas também para telecomunicações, né? A gente fazer um uso. Muitas vezes as empresas têm um espectro, uma quantidade grande de espectro e não utiliza todo esse espectro. E aí, esse é um grande debate que a gente tem hoje na Anatel, como fazer com que esse espectro de fato tenha uso. E isso é importante. E na radiodifusão é exatamente nesse sentido de utilizar de forma mais eficiente, podendo, obviamente, na forma de composição de todos os radiodifusores nessa utilização do espectro, chegar num desenho que de fato a gente consiga ocupar com mais agentes, com mais prestadores de serviço, aquela mesma quantidade de espectro. E para isso, um dos pontos fundamentais que eu até falei ontem na abertura do 7h30, exatamente essa atitude colaborativa, né, do setor da radiodifusão, dos técnicos do setor com a Anatel, e a gente tem feito isso tanto na migração da rádio AM para FM, quanto no próprio processo do GERED, na migração da TV digital. Esse trabalho conjunto permite que de fato a gente consiga os melhores resultados. A gente tem uma série de softwares, de equipamentos, de pessoas qualificadas, mas a radiodifusão tem outros softwares, outros equipamentos e também pessoas muito qualificadas, e essa troca de experiência, sentar na mesma mesa e conseguir chegar a conclusões técnicas que façam sentido tanto para o setor tanto para a iniciativa privada, em seus diversos âmbitos, também considerando a prestação do serviço de radiodifusão por empresas públicas, mas também sob o ponto de vista do órgão regulador de gestão de espectro, de como isso se encaixa dentro de algo mais amplo, com a convivência com outros serviços e a convivência entre os agentes econômicos. A última pergunta com respeito à rádio. Há algumas dúvidas ainda dos radiodifusores, você percebeu isso no último congresso da ESP em Sim. São Paulo, que a migração não determina o fim da AM. Queria que você explique isso, porque muitos se perguntaram no congresso da ESP se a migração da AM para FM definiria a extinção da AM. Pelo que percebemos, não há uma extinção, senão há uma reacomodação de espaço. Você poderia explicar isso, como que realmente vai funcionar? De fato a gente tem, assim, dentro da rádio AM a gente tem uma série de classificações. A migração, ela pega uma parte das emissoras AM e dá a opção para elas, olha, vocês podem ou continuar aqui nessa faixa, transmitindo AM, ou ir para o FM. Se você quiser ir para o FM, tem essas condições, você tem que pagar um preço, você vai ficar
em tese, na faixa tradicional do FM, salvo em casos excepcionais em que iria para a faixa estendida. E nesse caso, então, de fato, a gente tem uma reacomodação desse espectro com a liberação de parte do espectro pela TV analógica, então eu consigo ter mais espaço naquelas áreas com maior adensamento, né, dentro do espectro de radiofrequência, mas de fato, de forma geral, o que existe é uma redefinição do plano geral, do conjunto total que hoje existe de rádios AM. Certamente algumas vão ficar, inclusive aquelas de abrangência que tem outorga em caráter nacional, mas aquelas que quiserem migrar, que estiverem dentro das condições, vão poder fazer essa migração. Obviamente elas vão continuar prestando serviço. Aquelas pessoas que têm o costume de ouvir aquela rádio não vão ficar sem ouvir a rádio, que é o mais importante na prática, é como você chega ao consumidor, e nesse caso a oportunidade é chegar ao consumidor com mais qualidade. Obviamente que isso tem um impacto também em termos de abrangência, mas isso vai ser sempre uma opção do radiodifusor, né, fazer esse cálculo. Perfeito. Agora, mudando de tema, mas no conceito da migração, estamos a 1 mês e meio do apagão analógico definitivo de Rio Verde, o primeiro da América do Sul, sim? Como é que está o processo? Como que está olhando para ele? Conversamos antes do apagão, você tinha algumas expectativas, como que isso está avançando? Eu acho que a experiência de Rio Verde foi fantástica para o processo. Eu queria começar aí. A experiência nos trouxe alguns aprendizados e algumas confirmações de expectativas que a gente tinha. Acho que um ponto central, que tanto era um ponto fundamental, tanto para o governo quanto para os radiodifusores, foi bem atendido, que é: a população não pode ficar sem o serviço. Isso é fundamental para o governo, obviamente para o setor de radiodifusão, que é o negócio deles. Então, isso é algo que de fato foi atendido em Rio Verde, porque uma parcela, a gente chegou antes do desligamento a 85% no percentual em relação à radiodifusão terrestre aberta e tal, sem contar com a banda C. E isso, havia uma expectativa grande de falar o que isso tem de impacto. De qualquer forma, a gente tomou uma decisão de fazer o desligamento mesmo com 85%, porque olhando o processo específico de Rio Verde, a gente conseguiu perceber que a gente já tinha chegado num cenário de saturação. A gente estava com 100% de entendimento do processo na cidade, de informação, e a gente percebeu que aqueles 15%, na verdade, representavam pessoas que só iam fazer a migração depois do sinal desligado. A gente, antes de chegar a esse ponto, a gente tomou o cuidado de aumentar o nível de atendimento na população de baixa renda, que foi essencial para o processo. Então a gente saiu do Bolsa Família e foi para o Cadastro Único inteiro, que pega um nível muito mais alto de pessoas de baixa renda. O Bolsa Família é bem mais limitado nesse aspecto. E isso foi importante para a gente conseguir chegar a 85% e ter a segurança de identificar que, de fato, o processo tinha atingido a maturidade e um cenário de saturação. E a gente pôde perceber, com os dados mais recentes do pós-desligamento, que de fato isso foi correto. A gente teve um aumento para esse percentual de 94%, né, depois do desligamento, e quando a gente vai ver esses 6%, comparado com o total de domicílios de Rio Verde, na prática a gente tem só 2% do total de domicílios que de fato ficaram depois de em termos de 20 dias que ficaram sem televisão. Então você tem aí uma parcela também que optou por que já era híbrido e optou por, pelo menos por enquanto, ficar com uma banda C ou uma TV por assinatura só na residência, que não quer dizer que ele não vá ter esse acesso posteriormente.
E isso é algo absolutamente tranquilizador, eu acho que para todo mundo. Para o radiodifusor, de que o seu negócio está mantido, isso é um número bastante elevado, principalmente se a gente considerar a realidade brasileira. E para o governo também é importante saber que a população, de fato, continuou com um nível muito alto de acesso a um serviço tão fundamental para a cidadania. A última pergunta que eu queria fazer para outubro se desenha o apagão de Brasília. Sim. E a área metropolitana, ou seja, uma grande cidade, como vocês tinham falado, Verdade. um processo. Quais as perspectivas? Porque o apagão de Rio Verde atingiu um município pequeno do país. Neste caso, vamos ligar a capital. Né? Agora a gente entra no que a gente chama de piloto dos grandes centros, né? Porque, de fato, uma experiência numa cidade menor, 200 mil habitantes, tem Rio Verde, é muito importante, traz muitos aprendizados, mas, de fato, é um desafio completamente diferente quando você vai para 3 milhões de habitantes, como é Brasília. E, obviamente, depois uma escala muito maior para a região metropolitana de São Paulo, em abril do ano que vem. Mas, de qualquer forma, a gente tem todos os agentes. Eu já era muito otimista, principalmente depois da experiência de Rio Verde, mas eu pude observar, conversando com os agentes, tanto da radiodifusão quanto das empresas de telecomunicações, a EAD principalmente, todos estão bastante otimistas com Brasília. A gente tem um processo que deu muito certo em Rio Verde, que é o processo de comunicação, muito certo. Obviamente que a gente tem algumas coisas a aperfeiçoar e isso está sendo trabalhado. Também a parte de distribuição de set-top box foi muito bem sucedida em Rio Verde e a tendência é a gente melhorar ainda mais com uma penetração ainda maior sobre o cadastro único, que de fato ficou num patamar mais baixo. A gente atingiu 90% dos beneficiários do Bolsa Família de Rio Verde e 60% do cadastro único. O cadastro único é mais difícil de atingir porque ele envolve um conjunto muito maior de programas sociais. Às vezes as pessoas nem sabem que estão no cadastro único, que tem esse direito. Então, a forma de chegar a essas pessoas tem sido trabalhada pela EAD e eu tenho certeza que em Brasília a gente vai ver resultados melhores em relação a esse percentual. Isso tudo quando a gente traz também o poder aquisitivo que Brasília tem maior, a gente consegue sim e acesso à informação de forma mais fácil, a presença também de geradoras, o maior número de geradoras em Brasília, que Rio Verde a gente só tinha uma. Isso também facilita tanto no processo de comunicação como persuasão. Isso é fundamental para a gente ter tranquilidade. Hoje a gente tem tranquilidade que o processo de Brasília vai ser fechado no prazo estabelecido. Eu acho que hoje ninguém trabalha dentro do Gired. É lógico que isso a gente nunca consegue dar 100% de certeza, é algo que a gente está mexendo com o comportamento da população, tem várias variáveis que impactam, né? A própria crise econômica impacta, sem dúvida, mas mesmo com um cenário adverso econômico, a gente tem um nível de expectativa hoje dentro do Gired de chegar ao desligamento na data prevista em outubro, sem nenhum tipo de adiamento. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Boa feira para você e nos encontramos no Brasil novamente. Obrigado. Para aí, obrigado e voltamos mais tarde com o Fernando Bittencourt.